nós temos aí 3.300.000 alagoanos em 102 municípios. Desses 3 milhões, eu reputo que 1,5 milhão de alagoanos são consumidores ativos. E é muito ruim quando a gente percebe que nós estamos acreditando naquele ambiente de comércio e a gente percebe que mais na frente a gente foi lesado. Para onde correr? Todo mundo já sabe, né? Está na ponta da língua. Para o PROCON. Mas o que é o PROCON? É um programa de proteção ao consumidor? É um programa de fiscalização de preços? É um programa que defende nossos interesses e facilita a negociação para a gente não ficar totalmente no prejuízo? O meu entrevistado de hoje está nessa linha de frente da batalha e tem uma compreensão do que representa esse órgão público. Eu estou entrevistando o Leandro Almeida. É presidente, superintendente, é o quê? É o PROCON de Maceió. Primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente, nos dar essa oportunidade de esclarecer ao consumidor o que é o PROCON. Eu que agradeço, Arnaldo, a possibilidade de estar aqui falando com você e falando com todos os seus telespectadores, trazendo um pouco dessa informação que acaba sendo o nosso trabalho diariamente, diuturnamente, informar as pessoas, né? As pessoas, quanto mais informadas, mais empoderadas elas estão para fazer cobrar os seus direitos. O PROCON, como você disse, pode ser considerado uma proteção ao consumidor, um programa de proteção. O PROCON, se for ao pé da letra, é um órgão de proteção do consumidor, né? Então, contra tudo e contra todos. Eu acho que a palavra... Ou a favor de tudo e a favor de tudo. A favor do que se prevê como regra, como direito do consumidor, né? Num bom senso. Exatamente. É importante já falar assim, partes, que né? O direito do consumidor não é direito de conveniência, né? Ele é o direito de uma coletividade de consumidores. Como você falou, e aí já vou pedir desculpa para lhe corrigir. Por favor. Entre os 3 milhões de habitantes, os mais de 3 milhões de habitantes, todos são consumidores, independente da idade. Interessante. Por quê? Porque eu pensava que era só aquele que movimentava o capital. Claro, para fazer uma reclamação diante de um órgão jurídico, de um órgão administrativo, precisa-se de ter uma capacidade postulatória, né? Ou se for menor de idade, precisa de um representante legal. Então, a gente atende no PROCON, por exemplo, questões envolvendo o plano de saúde de recém-nascidos. Então, você está coberto de razão, corrija a minha fala. O PROCON é direito de 3.300.000 alagoanos, ainda pelos dados preliminares do IBGE. Exatamente. E voltamos aqui numa provocação, acho que salutar. Uma coisa que o consumidor, eu, você, todos nós, acho que o senhor também, percebe é que quando vão chegando as datas simbólicas, há uma situação que para mim é vergonhosa, né? Você vê determinados estabelecimentos, a gente fala alguns, porque a gente sabe que não é a maioria que é assim, alguns majoram o preço para chegar naquele momento, manter o preço original e dizer que está dando um desconto de 50%. Isso quase em todos os setores. Por que isso ainda é assim? Olha, fazendo uma análise histórica, né? Antes da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, de 1990, o consumidor era muito desassistido. Ele não tinha já existia em São Paulo, no Espírito Santo, órgãos de proteção que trabalhavam com leis esparsas ou aplicação de leis que poderiam auxiliar ali o consumidor, mas na sua maioria o consumidor era desprotegido. Eu falo assim, um exemplo simples, o consumidor às vezes adquiria um televisor novo, com 2, 3 meses dava um problema, principalmente em locais que não havia nem algum tipo de órgão de proteção, ele perdia aquele... Ficava com prejuízo. Ficava com prejuízo. Então, houve a promulgação do código, houve adequação de todos os entes federativos na criação de órgãos de proteção e defesa do consumidor, que o consumidor pudesse não só ter o direito de proteção, mas mais do que isso, como eu disse aqui anteriormente, a tomar conhecimento
da lei que lhe protege, dos seus direitos, né? E o consumidor, quando ele sabe o seu direito, ele cobra mais. E essa relação histórica, esse desenvolvimento histórico de 1990 para cá, muito se aprendeu. Então, muitos consumidores passaram ainda a ter mais informação, a cobrar mais os seus direitos. Aí vem aí, historicamente, a internet que globalizou a informação, então expandiu mais ainda não só a divulgação da informação, mas o acesso a essa informação por todos os consumidores. Então, o consumidor ele está cada vez mais exigente e as empresas... E mais munido de informação, né? Exatamente. Então, agora... é importante, Arnaldo, desculpa, só para concluir com base no seu questionamento. O consumidor... Por um outro lado, as questões do desenvolvimento humano e social, eles interferem em todas as relações jurídicas, não só na de consumo, mas nas relações penais, criminais e nas relações de consumo, o que se vê hoje de um problema atual, os problemas atuais, hoje que a gente vai falar mais à frente, os problemas atuais eles estão ligados a problemas relativamente históricos da sociedade. Depois da Revolução Industrial, o capitalismo famigerado, ele afetou cada vez mais a humanidade. E aí, aonde eu quero chegar? O assédio ao consumidor, seja na facilitação de crédito, ou mais do que isso, na proliferação da necessidade de consumo, ao meu ver, a causa das consequências que nós tratamos. Então, todos os problemas que a gente trata são consequência de dessa revolução industrial que veio de forma tudo, a revolução assodada. Industrial, a revolução financeira, a revolução tecnológica. As pessoas hoje, elas sentem a necessidade de trocar o celular, por exemplo, a cada ano, porque se renova a tecnologia e se vende como necessário para o consumidor, necessário para a humanidade, nova tecnologia. E aí você, historicamente, deve lembrar que quando você comprava um televisor há 40 anos atrás ou há 30 anos atrás, há 40 anos atrás você comprava um televisor, ele durava 10... E hoje agora dura 1 ano, 2 anos, já tem prazo de validade. Não só porque existe teorias de obsolescência programada dos produtos, ou seja, a indústria ela quer vender, ela precisa vender cada vez mais. E ela usa até uma palavra bonita, né? Vintage. Exatamente. E aí, velho, né? Não só por isso, mas como eu disse, pelo desenvolvimento tecnológico. Então, um aparelho televisor que era como eu disse, há 40 anos atrás... Durava uma década, inclusive tinha gente que recebia de herança. É verdade. Eu lembro que a minha mãe recebeu de herança da minha avó a geladeira e a televisão. Era item de herança. Sim. Né? Hoje, não mais. Seja porque pela obsolescência programada, que é algo que existe dentro do mercado industrial, seja também pelo desenvolvimento de novas tecnologias. O quê? Um televisor que há 10 anos atrás, até um pouco menos, ele tinha determinada tecnologia, hoje a televisão é quase que um computador. Ela faz tem coisas... Tem 1001 funções e é também uma TV então entretenimento. Mas vamos por parte, porque se deixar, você domina bem esse assunto. E é muito bom conversar com quem está num órgão público. Em primeiro lugar, eu acho que a gente vai começar... Como é que o senhor, um servidor, entende o PROCON? O que é o PROCON para o senhor? Para mim, pessoalmente falando, estar numa posição de um cargo público, seja ele qual for, é dever prestar serviço de qualidade para os contribuintes, para as pessoas. Por quê? Mesmo que isso tenha que lhe levar a alguns enfrentamentos com alguns poderosos, já que você está no PROCON, de mercado? O PROCON em si, ele nasceu da necessidade de um equilíbrio na relação entre os consumidores e os fornecedores. Tá? Antes disso, era desequilibrada e ainda é muito desequilibrada, porque... No começo de tudo, o PROCON, ele, vamos dizer, nos anos 90, quando tem esse arcabouço jurídico que
municia o consumidor para ter uma situação equilibrada, era um órgão que ele atuava em alguns setores específicos que era evidente que estava acontecendo alguma coisa errada, que era de telefonia móvel, né? De fornecimentos de serviços públicos também, que às vezes não atendia aquelas qualidades, então o PROCON era acionado. E funcionava como intermediador. Isso ainda acontece? Acontece muito. Os serviços... Ainda é o mais procurado? Com certeza. Os serviços essenciais, como água, luz, e agora a tecnologia também é um serviço que tem se tornado cada vez mais essencial. Elas estão dentro dos principais problemas enfrentados pelos consumidores. Eu até quero aproveitar esse capítulo. Atenção, consumidor. Água, o consumidor pode acionar o PROCON, porque ele, em alguns casos, eu conheço alguns bairros, que o sujeito paga pelo água durante um mês inteiro. Ele pode acionar? Pode. E pode Como? não, ele deve acionar. O órgão deve ser provocado sob qualquer situação que envolva relação de consumo do consumidor, pessoa física ou até jurídica, com fornecedores de serviços que ganham através do sistema privado e do que é concessionário, que deveria ser prestado pelo poder público e é prestado pelo ente privado, através de concessões e etc., eles têm a obrigação e eles estão vinculados ao Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que vai buscar o equilíbrio nessa relação. Já tem gente buscando isso, essa reparação? Olha, principalmente no fornecimento de água, que a gente tem visto aí muitas reclamações. Olha, né? Infelizmente, apesar de boa parte da população ser detentora da informação do seu direito, elas ainda não buscam efetivamente ou de forma eficaz esse direito. E aí, por que eu falo isso? Porque quando eu vou fazer alguma palestra, alguma conversa em sala de aula, em qualquer outro ambiente, eu pergunto para as pessoas: você já passou mais de 30 minutos na fila do banco para ser atendido? Dezenas, se tiver, praticamente todas as pessoas vão levantar a mão. Você já passou? Eu já passei. Aí a segunda pergunta que eu falo: tá, de vocês que já passaram por esse problema, quantos procuraram um órgão oficial, o PROCON, a própria serviço de ouvidoria do banco para fazer a reclamação? Aí cai. Radicalmente. Radicalmente, nem 30%. Menos Ou seja, até, né? Então, de cada consumidor que é lesado por alguma empresa, desses... de direitos elementares, né? De 10, um vai fazer reclamação. Mas essa reclamação de um funciona? Olha, a gente carrega um índice de 80% de resolução das reclamações que chegam no PROCON. Essas reclamações, vocês aí como negociação, intermediam, entendimentos? É o que eu falo. Quando está pautado pelo direito, quando o consumidor procura o caminho e usa as ferramentas corretas, a chance dele é muito maior. E aí, exemplo, consumidor que vai iniciar qualquer relação de consumo, de compra, de venda, de contratação, ele precisa sempre guardar as comprovações, se municiar de provas ali, não provas, mas guardar informações, documentos que comprovam aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo negociado, o que está sendo ofertado. E hoje, cada vez mais fácil o consumidor fazer isso. Hoje, até um problema num supermercado, você tem um celular para tirar uma foto, para fazer um vídeo. Então, antigamente, algumas coisas eram mais difíceis do consumidor guardar. Hoje, qualquer ligação que você faça para uma empresa de telefonia, de água, de luz, eles têm que fornecer um protocolo para você. Se não fornecer, você anota ali o dia, a hora que fez a ligação, quando ocorreu o fato. Então, guardar evidências, elas vão lhe servir se aquilo que está sendo dito, aquilo que foi proposto, não for cumprido. Então, e buscar o órgão oficial, buscar o PROCON, buscar a Defensoria Pública, o Ministério Público, seja lá qual for o órgão, é importante que busque de forma correta. Não adianta muitas vezes... O PROCON, ele atua junto com a Defensoria Pública, com o Judiciário, ou é um órgão que protege
provoca esses dois? A gente atua em situações tanto de provocação do PROCON para esses órgãos, quanto provocação contrária dos órgãos para cá. Então, quer dizer, uma relação de mão dupla. Exatamente. Né? Então, uma determinada situação que venha estar chegando uma demanda exagerada no PROCON, ou que chame a atenção, que seja algo de direito coletivo. Eu tenho um caso recente agora de a ausência, interrupção de atendimento a crianças autistas em clínicas. Então, fomos provocados pelos pais e fizemos a notificação, vamos encaminhar cópia ao Ministério Público das notificações para que não só fiquem as ações do PROCON, mas tem ações de outros órgãos também naquele problema coletivo. Então, por exemplo, já que você falou dessa situação, alunos que são portadores de alguma deficiência ou de alguma doença que são recusado matrícula, isso também o PROCON pode atuar? Claro, claro. E tem atuado nessa área? Toda relação que envolva a contratação, uma prestação de um serviço, que o consumidor paga por isso e a empresa do lado de lá recebe, afere lucro com isso, seja qual for a relação consumidor. Veja bem, que possa parecer um ato, ainda que isso seja um ato, previsto de pena criminal, vamos pôr assim, de sanção penal, ele também pode sofrer as sanções administrativas. E as sanções administrativas fazem parte do arcabouço do PROCON. E aí eu dou um outro exemplo. Nós lançamos recentemente uma campanha em Maceió chamada PROCON Racial. Ou seja, o crime de injúria, o crime racial, de discriminação, ele já está previsto no Código Penal. Exatamente. Ele já pode, quem pratica esse crime já pode ser penalizado com detenção, mas também, se isso for praticado na constância de uma relação de consumo ou num ambiente de relação de consumo, não só cabe essa parte penal criminal, mas cabe também a sanção administrativa do PROCON. Então, é importante que o consumidor busque todos os seus direitos e, na dúvida, os canais de atendimento do PROCON e dos órgãos, como eu disse, o serviço ele tem que ser prestado, ou seja, devem ser canais abertos que tragam a informação, ainda que não seja lá o canal. Eu peço ao meu pessoal todo dia, olha, a pessoa mais importante aqui, não sou eu, não é vocês, é o consumidor que vem até o meu balcão. Quantas pessoas trabalham no PROCON de Maceió hoje? Olha, nossa equipe hoje ela é formada por cerca de 20 a 25 pessoas. No telefone é um... Nosso telefone de WhatsApp é o 988-828326. E a gente tem o 0800 082 4567. E as nossas unidades, que são na capital, 6 unidades funcionam com atendimento imediato. De segunda a sexta ou de segunda a segunda? De segunda a sexta, de 8 às 14. Então, qualquer unidade nossa, não precisa agendamento, você pode chegar lá e vai ter o atendimento. E como eu disse, e pode ser atendimento também virtual? O atendimento virtual funciona através do canal do WhatsApp, que é onde o consumidor já tem ali um pré-atendimento, é prestada uma informação, é orientado, é solicitado, às vezes, alguma documentação, caso seja uma denúncia, porque a diferença da denúncia para a reclamação. A denúncia é quando o consumidor vê algo acontecendo de errado em um determinado estabelecimento e fala, olha, aquele estabelecimento está praticando algo contra o consumidor. Então, a gente encaminha, aí pede a equipe de fiscais que vá até o local. E a reclamação é quando acontece com o próprio consumidor, ele tem um direito a determinada situação e é aberto ali um procedimento. Recentemente eu vi várias reclamações a respeito de um determinado show que nós tivemos na cidade, que foi prometido serviços de bares e alimentação, camarotes, e terminou que uma parte disso foi gratuita, uma parte foi vendida e os serviços que foram ofertados não chegaram aquém do prometido. O consumidor chegou a procurar, em casos dessa natureza, vocês já receberam reclamações desse tipo? Recebemos, sim. Foram 2 eventos que nós tivemos aqui algum problema em relação à questão de
De oferecer uma proposta. De oferecer, de fazer fazer uma oferta, né? Toda a oferta que é feita para o consumidor, por isso que eu falei que é importante o consumidor guardar as Nós estamos falando uma coisa simples, de um show, né? Que aparentemente... A gente podia estar falando aqui da contratação de um pacote de viagem, a gente podia estar falando assim do aluguel de uma casa por temporada, a gente podia estar falando em relação à aquisição de um serviço de academia, de um serviço... Todos os serviços em gerais, de buffet, por exemplo. Então, tudo aquilo que lhe é ofertado, é importante que você... Guarde isso, se possível, por escrito. Se foi feito troca de mensagens, que você guarde, porque... Nesse caso dos shows que ofereceram algo que não correspondeu ao que foi pago, a pessoa que pagou, ela teve restituição? Então, os processos todos os processos que são instaurados ou iniciados no PROCON, eles obedecem o que é previsto em lei em relação a prazos. O direito contraditório. Exatamente. Então, a empresa ela é notificada sobre o fato que ocorreu com o consumidor, ela tem um prazo de tempo de 20 dias, geralmente esse prazo de 20 dias para a empresa responder. Após a resposta da empresa, a análise da documentação juntada pelo consumidor, é feita uma decisão administrativa. Essa decisão é que vai aplicar uma sanção ou não, vai aplicar uma multa ou não. Como você disse, 80% de resolução dos casos. Normalmente, quando a gente notifica a empresa sobre um fato, a empresa já busca trazer a solução, já busca trazer esclarecimentos sobre o que ocorreu. Especificamente nesses casos, já houve uma conversa com as empresas locais, já houve uma restituição? Uma conversa já no sentido de buscar uma restituição para aqueles que se sentiram lesados e oficialmente fizeram a reclamação, né, que comprovaram que adquiriram ingresso, que comprovaram que eventualmente tiveram algum prejuízo lá internamente. Então, é preciso que tenha-se as provas, né? A gente não pode trabalhar com a generalização ou com uma denúncia vazia, tá? Então, é importante que Quem são os campeões hoje, Leandro? Olha, hoje o maior problema que a gente tem com as empresas concessionárias do serviço essencial, como eu disse, de água e energia, haja vista que eles são detentores de uma carteira monopolizada. Explico. Telefonia dá problema? Dá. Por que elas não figuram ali em primeiro? Porque existem mais de uma empresa executando o mesmo serviço, né, para a boa parte dos consumidores. Ao contrário disso, a energia é prestada por uma única empresa a todos os consumidores da nossa capital. Então, eles detêm a carteira monopolizada. Então, consequentemente, eles vão ter mais problemas do que as outras. Quer dizer, água e eletricidade são os campeões. Isso, exatamente. Tem um caso que chamou a sua atenção, assim, de reclamação de direito? Algum caso específico, assim, inusitado no PROCON de Maceió que você registrou? Olha, assim, alguns resultados positivos. A gente teve o caso de uma consumidora que adquiriu um veículo de porte médio até de mais de R$100 mil. E o veículo, logo no primeiro mês, apresentou alguns problemas técnicos, foi obedecido o prazo para a empresa fazer o reparo daquele produto que vale tanto para um celular quanto para um carro, que quando um produto, mesmo que adquirido novo, ele tem que obedecer o prazo ali para o fornecedor de 30 dias para poder fazer o reparo. Esse carro não foi feito esse reparo, eles não conseguiram chegar ao reparo desse veículo e a consumidora fez a reclamação lá conosco. Ela teve restituição ou outro veículo? Eles devolveram o valor integral pago pela consumidora. Ainda tem R$120 mil. E outra situação, que é uma situação que afeta bastante o consumidor, é a questão de dívida. A gente teve recentemente num feirão lá, um consumidor que existia um endividamento, ele reconhecia a dívida, a gente entrou em contato com a empresa e esses são os casos mais interessantes porque não tinha condições de pagar. Uma dívida que o consumidor já acumulava com juros, multa, etc., um valor que ele não poderia pagar, ele conseguiu efetuar o pagamento com um valor assim de 5% do valor que ele estava sendo cobrado.
Então, houve um desconto de 95% numa negociação. Então, são Quer dizer, fatos, esse papel de intermediação. São fatos, exatamente. Ele já me avisou ali do horário. Eu acho que esse é o tipo da entrevista que você gostaria de ter mais. E eu tenho várias perguntas aqui, porque nem parece que nós passamos 30 minutos. Aonde fica o PROCON de Maceió? E como cidadão, você já disse que ele deve... A reclamação tem que estar munido de seus direitos e documentos para fundamentar. Aonde está o PROCON de Maceió e como chegar lá? Nossa unidade sede fica na rua Pedro Monteiro, 47, no centro. É ali na antiga prefeitura? Em frente à Praça dos Palmares, o pessoal conhece como antiga prefeitura, no estacionamento ali, entre a Secretaria de Gestão e a atual Secretaria da Fazenda Municipal agora, tem um espaço... Não precisa de intermediário? Não precisa, não precisa. Nenhum serviço do PROCON é pago, nenhum serviço é todo gratuito. Inclusive, a gente fornece, às vezes, para os fornecedores o Código de Defesa do Consumidor, que é um livro, aquele livrinho que traz direito do consumidor, que é obrigatório nos estabelecimentos, nós também fornecemos gratuitamente. E qualquer consumidor também pode, não só presencialmente na Pedro Monteiro, como também, repito, através do nosso WhatsApp, buscar a informação, buscar os nossos locais de atendimento, e o nosso WhatsApp é o 988828326. Repete. 988828326. Pois é, então reclamar direito não é favor nenhum. De forma nenhuma. E nem precisa temer nada, né? Não. Ainda tem um instrumento ainda. Se a empresa não quiser obedecer o PROCON, tem os canais aí pelas redes sociais que muitas temem, né? E funciona. Funciona sim. A gente tem histórias aqui interessantes de consumidor que teve problema com o veículo, botou na rede social a foto do veículo lá dizendo que o produto não funcionava e a empresa acabou atendendo uma demanda do consumidor. A rede social ela é bastante interessante também como ferramenta. É importante que o consumidor não utilize só a rede social, mas utilize os órgãos e a rede social. Então, unir forças para efetivar o direito que o consumidor de fato tenha, não por conveniência. Importante que o direito não seja usado para conveniência pessoal, mas sim para o direito coletivo e interesse social de todos. Muito obrigado, Leandro. Olha, entrevistamos Leandro Almeida, presidente de FAP. Diretor executivo. Diretor executivo do PROCON de Maceió. E já que nós estamos falando de PROCON, você vem agora aí, Dia dos Pais, né? Vamos pechinchar, procurar quem vende melhor. Abusou? PROCON. Muito obrigado. Muito obrigado.